hoje sobre o Evangelho de João. Nós sabemos que os evangelhos narram a vida de Jesus. E no Novo Testamento nós temos 4 evangelhos. O primeiro grupo de evangelhos, que são biografias de Jesus, são chamados evangelhos sinóticos. Eles tentam narrar os fatos que ocorreram na vida de Jesus de forma cronológica. Quais são os evangelhos sinóticos? São 3. Evangelho de Mateus, Evangelho de Marcos e Evangelho de Lucas. E nós temos o Evangelho de João. O Evangelho de João, diferente dos evangelhos sinóticos, que mostram a vida de Jesus de forma cronológica, o Evangelho de João procura mostrar, sob o ponto de vista teológico e filosófico, que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. O Evangelho de João tem 21 capítulos e o último versículo fala sobre qual era o objetivo que João queria alcançar escrevendo a biografia de Jesus, que leva o seu nome de Evangelho de João. Lá em João 21, versículo 25, diz assim: há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo poderia conter os livros que se escrevessem. Amém. Então João está aqui declarando que Jesus realizou muitas outras coisas que não foram narradas pelo seu evangelho, nem pelos evangelhos sinóticos, nem por Mateus, por Marcos e por Lucas, e muito menos por João. Jesus realizou, falou e operou milagres que era impossível descrever tudo. Mas o que está narrado no Evangelho de João está lá em João 20, versículo 31. Estes, porém, ou seja, os milagres, os 7 milagres narrados nos Evangelhos de João, as 7 afirmações de Jesus se chamando de Deus, porque o judeu não falava a frase eu sou, porque isso é o nome de Deus. Então, as 7 frases de que Jesus fala eu sou, como eu sou o pão da vida, como eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira, estão lá no livro de João. E tudo isso foi escrito, os milagres, os sinais que ele fez, as afirmações proferidas por Jesus. João descreve que esses, porém, foram escritos para que creias que Jesus é o Filho, é o Cristo, o Filho de Deus. E para que, crendo, tenhas vida em seu nome. João 20, versículo 31. João é considerado por muitos como o livro mais teológico e espiritual da Bíblia. Podemos ainda afirmar sobre João: os seus escritos têm dupla finalidade. Primeiro, provar que Jesus é o Cristo de Deus, que havia de vir ao mundo para ser o Salvador. Demonstrar que, crendo nisso, tinham garantido por seu nome a vida eterna. Eu falei no início que João, além de ser um livro teológico, é um livro filosófico, porque João foi escrito, o Evangelho de João foi escrito exatamente para combater uma doutrina filosófica chamada de gnosticismo. Então, por isso, João também é um livro filosófico. É um livro cheio de verdades espirituais profundas. Vale a pena você conhecer o livro de João. Vamos ver algumas afirmações de João. Ele disse assim, lá em João 11, 25 e 26. Quem crer em mim, Jesus falando, tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Aqui Jesus está dizendo, afirmando, no Evangelho de João, no capítulo 11, versículos 25, de que para você ter a vida eterna, você precisa apenas fazer uma coisa, crer no Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia nos fala que todos nós fomos condenados pelos nossos delitos e pecados. Nós estamos mortos em nossos delitos e pecados. Mas Jesus afirma, quem crê em mim tem a vida eterna. Além de ter a vida eterna,
não entrará em condenação. Ou seja, está absolvido dos seus pecados. Quando você crê em Jesus, os seus pecados são totalmente perdoados. Pecados passados e pecados que você cometeu naquele instante. Você está perdoado do pecado original. Você está perdoado dos pecados que você cometeu na sua ignorância antes de conhecer a Jesus. E por causa deles, você não entrará em juízo, não entrará em condenação. Você passou da morte para a vida. Sem Jesus, a pessoa está separada de Deus. Sem Jesus, o seu espírito, porque o homem é um ser tricotômico, ele possui alma, corpo e espírito. E a palavra de Deus nos mostra de que uma pessoa sem Jesus, ele está com seu espírito como se estivesse adormecido. Na hora em que Jesus entra na sua vida, esse espírito, ele torna a ter vida. Então ele passa da morte para a vida. Agora você tem uma vida eterna, uma vida espiritual, uma vida para Jesus, uma vida para Cristo. As coisas que você lia das Escrituras Sagradas e que eram como se fossem segredos, que não eram revelados para você, agora por causa da luz de Cristo que está na sua vida, elas se tornam visíveis. Você começa a receber a revelação de Deus através da Bíblia Sagrada. Jesus afirma também que quem crê no Filho tem a vida eterna, mas quem não crê no Filho, a ira de Deus sobre ele permanece. Você quer se livrar da ira de Deus? Você deve crer no Filho, em Jesus Cristo, e você terá a vida eterna. Continua Jesus falando: quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Tudo isso está lá no Evangelho de João. Quer dizer que se eu crer em Jesus, eu não vou morrer? A palavra de Deus diz que o homem está ordenado morrer uma vez, vindo após isso o juízo. Então, o que nós estamos falando aqui que nunca morrerá, nunca morrerá espiritualmente. A sua vida estará segura em Jesus, porque você creu nele. Porque você, apesar de estar morto em seus delitos e pecados, na hora que você crê, você vive. E é uma vida eterna, uma vida em abundância, uma vida espiritual. A palavra de Deus diz que ele nos dá vida em abundância. Em João 10, 28 diz assim: quem crê de alma e coração que Jesus morreu e ressuscitou para a sua justificação, terá vida em seu nome e nunca há de perecer, porque ele lhe dará a vida eterna e ninguém o arrebatará da sua mão. Interessante. Veja a segurança que Jesus nos dá. Ele diz que quando a gente crê de alma e coração, não é uma crença superficial, não é uma crença que não permite que haja mudança na nossa vida. Não é uma crença porque você conheceu, você leu alguns manuscritos, você leu o Evangelho, você assistiu à Paixão de Cristo, você chorou durante a Paixão de Cristo, o seu coração apertou para ver o sofrimento daquele homem chamado Jesus. Não, é muito mais do que isso. É crer de alma e coração. É crer de tal maneira que a sua alma é transformado por aquilo que você crê. É crer de tal maneira que deixa que o Espírito Santo haja na sua vida e transforme você de um velho homem para uma nova criatura. É crer de tal maneira que você é capaz de dar um passo na escuridão para encontrar Jesus, sabendo que você tem Cristo que está à sua espera. Você deposita toda a sua alma e coração nas mãos de Jesus. Se você crê de alma e coração que Jesus morreu e ressuscitou para a sua justificação, terá vida em seu nome e nunca há de perecer. Mais uma vez nos fala de vida eterna. Você pode passar até por a morte física, isso está ordenado a todo mundo, mas você sabe que é apenas o seu corpo que volta ao pó, porque do pó foi tirado, mas a sua alma, ele estará guardado para que naquele dia chamado da grande ressurreição, ele adquirirá um corpo incorruptível
e irá ao encontro de Jesus nas nuvens e reinará com ele para sempre. Isso que é crer de alma e coração. Nunca há de perecer, porque ele lhe dará a vida eterna e ninguém, veja a segurança que Jesus nos dá, ninguém o arrebatará da sua mão. Jesus segura bem a nossa mão. Jesus não nos deixa, Jesus não nos abandona. Nada vai nos tirar da mão de Jesus. O sofrimento, a dor, as amarguras da vida, as derrotas, o choro, a tribulação. Também existe outro lado que tenta a pessoa para tirar ele das mãos de Jesus. As riquezas, a abundância, tudo dando certo na sua vida. Mesmo na tribulação, mesmo na abundância, mesmo na alegria, nada conseguirá tirar você das mãos de Jesus. Porque ele diz assim, ninguém o arrebatará da sua mão. Quem é essa pessoa que recebe essa segurança aqui da palavra de Deus? Quem crê de alma e coração que Jesus morreu e ressuscitou para a sua justificação, esse terá vida em seu nome e nunca há de perecer, porque ele lhe dará a vida eterna e ninguém o arrebatará da sua mão. Veja o Evangelho de João. Que promessas maravilhosas tem o Evangelho de João. O Evangelho de João é, portanto, um livro de uma profundeza espiritual. Um livro que toca no seu coração. Onde é que está escrito? Se não no Evangelho de João. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É lá no Evangelho de João. Isso é chamado texto áureo da Bíblia. Nos mostra o amor de Deus, nos mostra Jesus Cristo como nosso Salvador. E há uma promessa de Deus aí nesse versículo de João 3,16, que nos mostra a segurança que esse amor e que o sacrifício de Cristo nos dá. É o Evangelho de João que diz que ele veio para os seus, e os seus não o receberam, mas a todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Que coisa maravilhosa! Vale a pena você ler. Convido você nessa semana a ler o Evangelho de João e ficar fortalecido na sua fé pelas promessas maravilhosas desse Evangelho. O Evangelho de João registra 7 milagres de Jesus, sendo que um deles está narrado nos outros Evangelhos. Por exemplo, e qual é o milagre de Jesus que está narrado nos outros Evangelhos? É a multiplicação dos pães e peixes. Ali, os evangelhos sinóticos narram também esse evangelho que João descreve no seu livro. Mas existem 6 milagres de Jesus. Dos 7 milagres narrados em João, existem 6 milagres de Jesus que somente estão narrados lá no Evangelho de João. A água transformada em vinho, a cura do filho do funcionário do rei, a cura do homem no tanque, o cego de nascença, a ressurreição de Lázaro e a segunda pesca milagrosa. Esses 6 milagres estão narrados exclusivamente no Evangelho de João. E finalmente eu quero falar para vocês, repetir para vocês as 7 afirmações de Jesus que nos mostra que Ele é Deus. Aliás, o Evangelho de João foi escrito para que a gente saiba que Jesus é Deus. Já no capítulo 1 diz, e o verbo que se fez carne era Deus. Então, quais são as 7 afirmações que eu já falei antes e que eu quero falar de novo para você fixar na sua mente? Ele disse, eu sou o pão da vida. Segundo, eu sou a luz do mundo. Terceiro, eu sou a porta. Quarto, eu sou o bom pastor. Quinto, eu sou a ressurreição e a vida. Sexto, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E continua o Evangelho, lá no capítulo 14, versículo 6. E ninguém vem ao Pai, senão por mim. E a 7ª afirmação, Jesus dizendo, eu sou, está lá em João 15, versículo 1. Eu sou a videira verdadeira. Que Deus possa abençoar você. E que você procure as riquezas que estão lá no Evangelho de João. Amém.
quero convidar vocês para escutar na rádio web da Comunidade Evangélica Eterna Aliança. Está o endereço aí na tela. Todos os dias, às 8 horas da manhã, às 18 horas e às 22 horas, quando eu prego a palavra de Deus e o Evangelho na sua simplicidade, sem esses penduricalhos que muita gente colocou e que tem tornado o Evangelho eficaz. Um Evangelho que não transforma a vida. Um Evangelho que não traz salvação. Um Evangelho que não é o verdadeiro Evangelho, mas é um Evangelho que está permeado de uma doutrina que fala mais ao ego do homem do que ao seu coração. Que Deus nos abençoe.